Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. Antes da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Trecho da mensagem Caridade Essencial, extraída do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o nosso Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Trabalha e Confia, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitas vezes cansaste das atividades que a vida te pede. No entanto, é forçoso pensar nos benefícios e vantagens que o trabalho te propicia. Efetivamente, são muitas as dificuldades morais que as tarefas do cotidiano te amontoam no coração. Basta, no entanto, reflitas no socorro e no auxílio que elas te trazem, para que lhes reconheças a oportunidade e a grandeza. Em muitas circunstâncias, o trabalho te impõe fadiga e desgaste, mas, através dele próprio, é que surpreendes os recursos indispensáveis ao próprio refazimento, a fim de que te promovas a encargos de nível mais alto. Em muitos lances da estrada, provocará problemas difíceis de resolver. Contudo, pela solução desses mesmos problemas, é que adquirirás experiência suscetível de libertar-te da ignorância. Por vezes, suscitará o aparecimento de adversários gratuitos. Todavia, é justamente nele que conquistas as preciosas afeições que te prestigiam e amparam a existência. Em vários episódios do cotidiano, te traz o caminho, a esperança, a presença daqueles que te causam prejuízos transitórios, por não te conseguirem auxiliar ou compreender. Mas exatamente com ele é que possuis o apoio necessário em favor daqueles a quem mais amas. Detente a observar as trilhas da existência e perceberás que foi no trabalho que obtiveste o aprendizado que te ilumina, o conhecimento que te enriquece, o auxílio que te resguarda, o apreço que te cerca, o amigo que te abençoa e as melhores motivações para a aquisição de segurança e competência. Trabalha e confia sempre, oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, e o melhor da vida te virá ao encontro. Compreendemos a pausa do repouso para o refazimento preciso, a fim de prosseguirmos trabalhando. Entretanto, é imperioso reconhecer que a inércia em si é ferrugem no arado e golpe na produção. Não recuses e nem percas o privilégio de trabalhar, servindo ao bem,
porque ainda mesmo nas circunstâncias mais constrangedoras, o trabalho se te converterá numa bênção. E ainda que te custe lágrimas, essas mesmas lágrimas, se perseverares neles, se transformarão no caminho em alavancas de apoio e balizas de luz. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade continuam, na sua grande maioria, com reuniões públicas presenciais. Inclusive, queremos destacar que a União Espírita Vinha de Luz voltou a ter suas reuniões no sábado às 8 horas da noite. E também lembramos que o Lar Espírita Maria Dolores, ele está nesse mês de aniversário com uma programação especial. As reuniões ocorrem às 4:30 da tarde no domingo, e o seu novo endereço, que é na Rua Abelardo Barbosa, número 60, no bairro Nova Caruaru, fica ali na lateral da Ferreira Costa. E as demais instituições continuam com as suas reuniões públicas presenciais, observando a questão do distanciamento social, do uso obrigatório de máscara durante todo o evento e também um incentivo à vacinação. Essas as notícias que nós temos do movimento espírita em nossa cidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe uma questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo do teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho. Tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que zoa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres
e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. De tal modo colocou São Paulo essa grande verdade, que coloca assim sem equívoco a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade e da benevolência para com o próximo. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizada na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Resposta dos Espíritos. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, lemos: orar sempre e nunca desfalecer. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Nunca Desfalecer, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar.
Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 8 da noite. GEGAD, Grupo de Estudo Espírita Gabriel Delane, Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui na segunda parte do programa com você, rádio ouvinte, para ampliarmos o entendimento nosso sobre a doutrina espírita, buscando responder algumas questões com os temas que foram abordados nessa manhã. Vamos então assim para a primeira questão desses temas. Segundo Emmanuel, o que é a caridade essencial? A caridade essencial é o título de uma mensagem do livro Vinha de Luz, que nós extraímos algumas passagens na mensagem de abertura do programa de hoje. Vamos aqui entender de uma forma mais ampla que caridade é essa que Emmanuel se refere e que dá esse destaque todo especial a essa caridade. E ele diz assim: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Emmanuel se refere à mudança profunda pela qual devemos passar ao termos contato com o Evangelho do Cristo e nos abrirmos às propostas de transformação íntima.
de identificação com o reino de Deus que existe dentro de cada um de nós. Essa é a primeira, mais importante e essencial caridade a que Emmanuel nos chama a atenção. Se a palavra do Cristo entendemos-la como sendo de luz, de sublimidade, de felicidade reais, essa palavra deve, primeiramente, nos tocar e nos transformar intimamente o máximo possível. Então, a caridade essencial, ela começa no trabalho do auto-amor, da autoestima, de nos percebermos como espíritos eternos, que agora recebe a bênção da iluminação, o pão espiritual da palavra do Cristo. Que sejamos nós os primeiros a endossar, a colaborar, a sermos instrumentos do Evangelho do Cristo, a partir de nós mesmos, da nossa profunda transformação íntima. E por isso Emmanuel acrescenta o seguinte: a caridade essencial é a caridade de vivermos verdadeiramente em Jesus, para que Ele viva em nós. Que possamos, amparados pelas luzes do Evangelho do Cristo, identificar e trabalhar a caridade essencial, para depois voltarmos a nossa atenção na divulgação, no amparo a que somos estimulados pelo Evangelho do Cristo. É esse entendimento que queríamos aqui compartilhar sobre a caridade essencial. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como entender a expressão ressurreição divina, citada por Emmanuel na mensagem do livro Fonte Viva? A mensagem do livro Fonte Viva a que nos referimos é intitulada Nunca Desfalecer. E Emmanuel, ao desenvolver o comentário dessa mensagem, deixa para nós o seguinte esclarecimento: centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. A referência que está implícita nessa expressão de Emmanuel é aquela que se realiza no nosso esforço do nascer de novo, espiritualmente falando, e não apenas pelos mecanismos da reencarnação. Ao nos abrirmos, em termos de sentimento, as possibilidades de mudança que o Evangelho nos convida, nós somos colocados nessa possibilidade de renascer de novo dentro da mesma reencarnação. É a essa ressurreição que Emmanuel se refere. Então, entendamos bem. A doutrina espírita nos esclarece sobre
a reencarnação como mecanismo promovedor do trabalho evolutivo e do progresso infinito a que são destinados todos os filhos de Deus. Mas dentro desse trabalho das leis divinas, a missão e a mensagem do Cristo veio nos possibilitar acelerar esse processo, intensificar através do despertamento espiritual, dessa ressurreição divina que Emmanuel aqui se refere. Então ela é, como bem o colocou, uma meta que somos estimulados a realizar, desde que nos abramos sensivelmente aos objetivos do Evangelho do Cristo. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Na carta de Paulo aos Coríntios, há uma referência explícita sobre a importância da caridade? Exatamente. E a leitura que tivemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item sobre necessidade da caridade segundo São Paulo, é dado o seguinte destaque, que aqui vamos comentar pela sua importância. Paulo estabelece essa grande verdade ao colocar, sem nenhum equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque ele diz assim: de todas as virtudes que existem, 3 são as principais que destacamos: a esperança, a fé e a caridade. Está certo que as traduções bíblicas, principalmente a de João Ferreira de Almeida, muito conhecida no meio evangélico, sobretudo, até os anos 80, em suas atualizações e revisões, a passagem dessa carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, foi utilizado o vocábulo caridade. Nas traduções mais recentes, esse vocábulo foi modificado para amor. Na verdade, não deixa de a caridade ser o amor em ação, sobre os mais variados aspectos. Mas o texto no qual o Evangelho segundo o Espiritismo estabelece os comentários da espiritualidade benfeitora é em cima do vocábulo caridade, tal como as traduções bíblicas imprimiram na sua grande totalidade até os anos 80. E aqui é preciso fazer menção ao fato de que parece ter sido proposital, face à difusão que a doutrina espírita estabeleceu no Brasil e no mundo, principalmente através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o incremento que houve em filmes e novelas entre os anos 80, 90 até os dias atuais, e que facultou o conhecimento bem generalizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo que aqui comentamos, o capítulo 13, fora da caridade não há salvação. Nos parece quase intencional ter sido substituída essa palavra caridade pelo vocábulo amor.
Não que a caridade deixe de ser amor. Como dissemos, é o amor em ação. Mas o apóstolo Paulo diz assim: das 3 principais virtudes, a esperança, a fé e a caridade, desses 3, o maior deles é a caridade. É evidente que esse destaque coloca por terra todas as divisões religiosas criadas pelo homem, que estão dentro da expressão fé. Não importa se a sua fé foi estabelecida na Igreja Católica, evangélica ou uma outra qualquer, não importa. Porque acima da designação religiosa está o seu comportamento, a sua maneira de agir, de viver. E essa maneira tem tudo a ver com a caridade. Então Paulo já destacava de forma muito explícita e clara: o principal é o comportamento, é o que fazes da tua vida, é o exemplo de solidariedade, de paciência, de perdão, de misericórdia, que vivencias no dia a dia, que nós vivenciamos. É isso que vai ditar o nível de caridade que a nossa vida expressa. E deixamos aqui reiterado destaque: é a virtude que está acima de qualquer uma outra, segundo o próprio apóstolo Paulo. Vamos assim, concluindo o nosso programa nesta manhã, agradecidos a todos pela audiência. Compartilhem com amigos e conhecidos. Estamos aqui na sua Rádio Liberdade, todos os domingos, 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.